Olá, sejam bem-vindos à disciplina Fisiologia Vegetal aqui no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pombo. Hoje nós vamos continuar falando sobre nutrição mineral, mais especificamente a segunda parte desse tópico, né? E a gente lembra, né, como nós estamos falando da nutrição mineral, a gente lembra de alguns conceitos que vão ser importantes para a aula de hoje. Né? Sempre que a gente for falar de um elemento, a gente está levando em conta os elementos que são essenciais. Os elementos que são essenciais são aqueles em que a planta não consegue completar o seu ciclo de vida na ausência dele, que a função desse nutriente não pode ser substituída por outro nutriente, e esse nutriente tem que estar envolvido diretamente no seu metabolismo. A gente lembra também que esse nutriente ele precisa estar sendo disponibilizado para a planta numa concentração que está acima da concentração crítica, né? Que a concentração crítica é quando a planta consegue atingir o seu 90% do seu crescimento máximo com a disponibilização dessa concentração de nutrientes no seu tecido. Antes de atingir essa concentração crítica, nós vamos ter os sintomas de deficiência, né, a zona de deficiência nutricional. E depois nós vamos ter uma zona adequada, que é muito grande justamente pela questão do consumo de luxo, né? As plantas elas podem utilizar muito mais nutrientes do que elas precisam para poder desenvolver o seu metabolismo. E mais, né, uma concentração exagerada de nutrientes pode levar à toxicidez e a partir daí a planta passa a ser intoxicada pelo excesso de nutrientes. Então a gente hoje vai falar justamente dessa primeira região desse gráfico, que é a zona de deficiência, o que acontece e quais são os sinais dessa zona de deficiência. Nessa questão da deficiência, a gente sabe que a deficiência ela é expressa pelos distúrbios metabólicos resultantes de um suprimento insuficiente desse material, né, ou desse elemento mineral. Alguns nutrientes eles podem se mover na planta, enquanto outros nutrientes são imóveis. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é que se o nutriente for móvel, nós vamos observar os sintomas de deficiência primeiro nas folhas mais velhas e depois nas folhas mais novas. Se o nutriente for imóvel, nós vamos observar os sintomas de deficiência primeiro nas folhas mais novas. Né? Por que acontece isso? Porque se o nutriente for móvel, caso exista a deficiência desse nutriente, esse nutriente vai ser retranslocado para as regiões de crescimento mais novo. Né? E por isso que a deficiência vai ser observada primeiro nas folhas mais velhas. Caso esse nutriente seja imóvel, né, a partir do momento que ele acabou no solo, as novas plantas, ou as novas folhas, ou os novos brotamentos que surgirem, eles já surgirão com a deficiência ou com o suprimento inadequado desse nutriente. Então, por isso que a gente tem essa diferença, né? E normalmente os nutrientes de alta mobilidade são nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cloro. Os relativamente móveis são enxofre, boro, ferro, cálcio e cobre. E os que têm mobilidade intermediária são o sódio, zinco, manganês, molibdênio e níquel. Né? Mas nós vamos conversar um pouco sobre cada um desses nutrientes, tendo como perspectiva os grupos de nutrientes. Né? Então a gente tem vários grupos de nutrientes. Né? O grupo 1 é constituído pelo nitrogênio e pelo enxofre, são nutrientes que fazem parte dos cloroplastos, dos compostos de carbono. O grupo 2 são os nutrientes importantes para a armazenagem de energia ou na integridade estrutural, que é o exemplo do fósforo, né? Que fazem parte do armazenamento de energia. Já o silício e o boro, eles fazem parte, né, das paredes celulares, né? Fazem parte como deposição na parede celular para fortalecer a parede celular. O grupo 3 pertence aos nutrientes que permanecem na forma iônica, né? A exemplo do potássio, do cálcio, magnésio, cloro, zinco e sódio. E o grupo 4 são nutrientes envolvidos nas reações de oxirredução, que estão diretamente ligadas às etapas de fotossíntese e respiração, como ferro, manganês, cobre, níquel e o molibdênio. Então, além das reações de respiração também, nós temos os elementos, por exemplo, do molibdênio, que fazem parte do processo de assimilação de nitrogênio. Então, nós vamos começar pelos elementos do grupo 1, elementos que fazem parte de compostos de carbono. Né? O primeiro elemento que nós vamos tratar é o elemento que vai ter demanda em maior quantidade pelas plantas, que é justamente o nitrogênio. Nós vamos falar aqui da assimilação química, né, da absorção desse nutriente do solo e não da sua assimilação a partir da atmosfera. Então, o nitrogênio ele é absorvido na sua forma de nitrato ou de amônio, a depender da planta, e a função
do nitrogênio juntamente com carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre, constituir as moléculas orgânicas existentes na célula, como proteínas, aminoácidos, clorofila, hormônios. Então é um elemento muito importante. Dos sintomas de deficiência, a gente destaca o amarelecimento generalizado, clorose das folhas, principalmente nas folhas mais velhas, ou seja, um elemento móvel. Isso leva também, em alguns casos, menos pronunciado, a presença de manchas púrpura, que é o acúmulo de antocianinos, como forma de simbolizar o estresse, e o retardamento do crescimento da parte aérea. Então, o que a gente percebe é o amarelecimento generalizado nas partes mais velhas. Por exemplo, esse é um exemplo do amarelecimento em plantas de milho. A gente percebe as plantas de milho com clorose internerval, a parte internerval é a parte mais velha das folhas de milho, por isso que elas vão ficar com essa coloração amarelada. Se a planta permanecer muito tempo na ausência de nitrogênio, isso vai levar à necrose das folhas, justamente pela ausência do nitrogênio. Então esse foi o nitrogênio, o sintoma mais característico e comum do nitrogênio é amarelecimento, em muitos casos mais pronunciado nas folhas mais velhas. O segundo elemento que nós vamos falar é o enxofre, ele é absorvido na forma de SO4,2, na sua forma de sulfato. Ele é metabolizado pelas raízes numa pequena extensão, e a maior parte é absorvida e translocada como tal para o resto da planta. Ele está presente nos aminoácidos, na cisteína, na metionina, também está presente na vitamina B1 e na coenzima A, que é muito utilizado para respiração, síntese e degradação de ácidos graxos, e tem como sintomas de deficiência alguns muito semelhantes à deficiência de nitrogênio. Mas a deficiência de enxofre ela é pouco comum porque é um elemento que os solos brasileiros, na maioria dos casos, são capazes de suprir em quantidade necessária e suficiente, até porque a demanda desses nutrientes para a planta ela é de pouca quantidade, ela é pequena. Então, normalmente, o que acontece é a clorose, e aparece normalmente nas folhas mais jovens, ele não é tão móvel, e depois simultaneamente em toda a planta. Justamente como ele faz parte das coenzimas e como faz parte das proteínas, a sua translocação é um pouco mais dificultada. Ao mesmo tempo, a deficiência de enxofre também leva à redução do crescimento da planta. Em muitos casos, a aplicação de diferentes formas de adubo orgânico ou mineral, ele leva com ele, a aplicação leva com ele as quantidades mais do que suficientes de enxofre. Então é por isso que a gente fala pouco de adubação de enxofre, a gente está muito mais preocupado com NP e K, e o enxofre tem uma quantidade menos, uma demanda menos pronunciada. Nesse caso aqui, a gente está vendo a clorose generalizada do enxofre e a redução do tamanho da planta, no caso aqui em plantas de algodão. Nesse próximo caso, a gente percebe a deficiência de enxofre em plantas de milho, que a gente percebe a clorose internerval e uma redução bastante significativa no crescimento da planta. Lembrando que o enxofre é um elemento que não é tão móvel assim na planta, então normalmente o amarelecimento ele pode acontecer como caso dessa planta de citros, inicialmente nas folhas mais jovens. Isso é um amarelecimento próprio das plantas de enxofre que pode ser detectado. Vamos partir para o segundo grupo, que é o grupo dos nutrientes que estão envolvidos no armazenamento de energia ou na integridade estrutural da planta, como o fósforo, o silício e o boro. Mas nós vamos falar mais especificamente aqui nesse momento do fósforo. O fósforo ele é um dos elementos mais demandados, logo depois do nitrogênio. Em solos tropicais ele é muito demandado, justamente pelas características das nossas argilas e pela baixa disponibilidade desse nutriente. Ele é absorvido principalmente na forma de ortofosfato, e tem a função, ele faz parte de todo o DNA, de todo o RNA, faz parte de ATP, de ADP, de PPI, de fosfocreatina, de NADPH, de tosfosfato. Ele está presente na síntese de açúcares, ele está presente na exportação e no transporte, e na respiração e na fotossíntese. Então, ele é um elemento utilizado para muitos processos. Nesse caso,
né, o sintoma mais característico da deficiência de enxofre é a presença, né, de manchas roxas esverdeadas, né, que é devido ao acúmulo de antocianinas, a produção de caules mais finos, né, e de crescimento reduzido em plantas jovens, além do decréscimo do número de folhas, atraso na iniciação floral e culminando numa baixa produção. Então, o sintoma mais característico da deficiência do fósforo é justamente a presença, né, de acúmulo de antocianina, demonstrando justamente o estresse que a planta está passando pela falta desse nutriente. Né, e aqui a gente vê também em morango, né, esse acúmulo de antocianinas em suas folhas, né, e tudo isso pode ser indicativo de sintomas de deficiência de fósforo para a planta. O boro, da mesma forma, o boro ele é um nutriente que é absorvido na forma de ácido bórico, atua no elongamento celular, na síntese de ácidos nucleicos e também na formação da membrana. E os sintomas de deficiência mais comum são a necrose das folhas jovens e das gemas terminais, né? Caules quebradiços, né? A dominância apical reduzida, né? A planta fica muito mais ramificada na ausência de boro. A inibição da divisão celular e a presença de ápices terminais necróticos, né? Que é justamente a queima das ponteiras, muitas vezes, e a redução do teor de polissacarídeos e de celulose, né? Além do que, os frutos, raízes, tubérculos podem apresentar necrose. Então, um exemplo de necrose de gema, necrose terminal, é o que a gente percebe aqui nessas plantas de couve-flor, que a gente verifica a queima, né, e a modificação aqui de uma planta com o suprimento correto de boro e de uma planta que está, né, uma planta de couve-flor, com ausência, né, e com deficiência de boro. A gente passa também para nutrientes que permanecem na forma iônica, né, e nutrientes que permanecem na célula na forma iônica, como o potássio, cálcio, magnésio, cloro, zinco e o sódio. Né, vamos começar falando do potássio, que faz parte da nossa, né, dos três principais nutrientes demandados aí, nitrogênio, fósforo e potássio. Ele é absorvido pela planta na sua forma monovalente, né, potássio mais. Ele ativa várias enzimas, ele está envolvido na respiração e na fotossíntese, ele faz parte da síntese de proteínas e amidos, ele participa de maneira determinante no controle estomático, né? Ele também, de maneira similar, ele participa do controle da regulação do potencial osmótico das células, ele mantém o equilíbrio eletrostático e a turgescência da célula e a síntese de parede celular. Ele tem como sintomas de deficiência o tombamento, né? A redução na absorção de água pelo murchamento, ele inibe o crescimento e a formação de gemas, ele apresenta caules delgados e fracos e apresenta clorose marginal. E a clorose marginal, que é chamada necrose das bordas ou queima das bordas, é um sintoma bem característico, né, da deficiência de potássio. Então, talvez é o sintoma mais característico para a maioria das plantas é a queima das bordas, como a gente pode perceber nessas folhas aqui de algodão, em que a gente percebe a queima das extremidades das folhas, indicando a queima, né, indicando justamente a deficiência de potássio. Mas com relação aos sintomas de deficiência, é importante que se conheça cada planta, porque os sintomas eles não são necessariamente iguais, né, para as diferentes plantas. A gente percebe aqui no morango que essa queima, né, ela acontece justamente na base das folhas, o que é um pouco diferente daquilo que a gente percebeu no que a gente percebeu na imagem anterior. Da mesma forma que a gente está observando aqui no morango, do algodão, né? A gente viu no algodão uma queima de borda clássica, aqui a gente viu uma queima mais na base das folhas. No milho, essa queima de borda também acontece da mesma forma. A gente percebe aqui uma planta que está com deficiência em nitrogênio, né, nas partes mais velhas, e, né, levando a necrose, a gente consegue já ver alguma necrose nessa folha de milho, e uma folha de milho com deficiência de potássio, né, e a gente percebe justamente aqui a queima da borda ou a necrose em V de uma maneira muito mais clara. Né, para o milho é bem característico a queima das bordas, né, a necrose em V aqui relacionado à ausência de potássio. Porque a gente continua, né, falando do magnésio. O magnésio ele é um importante ativador de enzimas, ele é absorvido na forma de íons, ele faz parte da estrutura das clorofilas, né, ele faz parte da estrutura dos ribossomos,
E o sintoma de deficiência mais típico é a clorose entre nervuras, né? Esse é o sintoma mais típico, a clorose entre nervuras das nervuras mais velhas. Em casos extremos, as folhas ficam brancas, né? E acontece a abscisão foliar prematura. Mas o sintoma de deficiência mais clássico é a clorose entre nervuras foliares, como a gente consegue perceber aqui, né, nessas plantas. A gente consegue também perceber essa necrose, mas aí com uma característica um pouco diferente nas plantas de morango, né? A gente consegue perceber a deficiência de magnésio, que ela é muito mais uma queima de borda aqui do que uma necrose internerval. Quando a gente fala de absorção de cálcio, né, os íons de cálcio eles são importantíssimos, eles são absorvidos passivamente via transpiração, então eles vêm por fluxo de massa, e eles são importantes na estrutura das paredes celulares, eles são utilizados no fuso mitótico, e eles participam do controle de vários processos celulares por meio dos pulsos de cálcio, né, que vão ajudar a regular o funcionamento da célula, a expressão de genes e a atividade de enzimas. Além disso, os sintomas de deficiência mais comuns são a necrose das regiões mais jovens, justamente as regiões que precisam de mais cálcio para a produção, né, do fuso mitótico, para onde tem a maior demanda de produção de parede celular. Existe também a morte dos meristemas, né, o encurvamento das folhas jovens, e existe a produção das raízes castanhas curtas e muito ramificadas. Então, quando a gente fala de encurvamento das folhas jovens, essa imagem aqui do morango ele é bastante significativa porque ela mostra o encurvamento das folhas justamente pela dificuldade de produzir novas paredes celulares, né, para as células. E isso acaba levando ao encurvamento típico aqui de deficiência de cálcio. Partimos para o último grupo de nutrientes, onde nós vamos pegar alguns representantes, que são os nutrientes envolvidos nas reações redox, né, de maneira geral. A gente começa com o ferro, né? O ferro é bastante importante, mas você raramente vai ter deficiência de ferro em solos tropicais, justamente porque esse tipo de elemento está presente em uma quantidade muito expressiva nesses solos, né? Então, normalmente a absorção ela vai acontecer em pH menor que 5, né? Ele vai reagir com o grupamento OH e vão se precipitar. E toda vez que ele se precipitar, ele vai se tornar um elemento de difícil absorção e de uma mobilidade muito dificultada. Os constituintes, né, o ferro ele é constituinte de citocromos, da ferredoxina, de algumas enzimas como catalases peroxidases, e eles são necessários para a síntese de clorofila. Os sintomas de deficiência mais típicos, né, do ferro estão a clorose internervúrea das folhas novas e a clorose da folha toda, né, quando a deficiência é alta. Então a gente percebe aqui a clorose internervuras, né, própria da deficiência de ferro, e aqui a clorose para internervuras na planta de morango. Né? Nessa outra imagem nós observamos a clorose internervuras na planta de milho e aqui a clorose internervuras na planta de morango. Passamos ao manganês, né, que ele é absorvido na forma de manganês mais 2, mais 3, mais 4, que podem ser óxidos insolúveis a depender do pH do solo. Né? Ele vai fazer parte da estrutura laminar dos cloroplastos, ativam várias enzimas e participam da clivagem da água no processo de fotossíntese. Como sintoma de deficiência mais comum está a clorose internerval das folhas mais jovens associados ao desenvolvimento das manchas necróticas. Então a gente percebe aqui a clorose internerval por manganês e aqui também a clorose internerval de manganês de maneira bastante clara. A gente vai falar de cobre também, que está muito presente na matéria orgânica, então raramente a gente vai ter deficiência, né? 70% do cobre está nos cloroplastos e ele faz parte de várias enzimas. E dentre os sintomas de deficiência a gente destaca aí o murchamento pela lignificação reduzida das paredes celulares, a formação de grãos de pólen não viáveis, a formação de folhas verdes mais escuras, retorcidas ou mal formadas, e a abscisão das folhas ou necrose das pontas, né? Que é bastante conhecida também, é bastante própria da deficiência de cobre. Então essa abscisão das folhas e necrose das pontas é bastante conhecida. Quando a gente fala dessa questão, a gente está mostrando aqui na planta de citros, né, a deficiência de cobre expressa pela morte das novas brotações.
e aqui na planta de morango a necrose também indicando deficiência de cobre. A gente passa para o zinco, né, que é absorvido na forma iônica, é um cofator estrutural importante, ele é regulatório de várias enzimas, faz parte da clorofila e faz parte da síntese da auxina. Ele vai reduzir o crescimento internodal, né, vai reduzir o crescimento das plantas, vai gerar folhas pequenas e retorcidas com margens enrugadas, vai reduzir a taxa de alongamento do caule e vai levar a clorose internervuras, mas aí das folhas mais velhas, né, justamente por ser pouco móvel. Então aqui a gente percebe a clorose no zinco e na nossa pecan, e aqui a gente percebe os sintomas de deficiência, né, com o menor alongamento nos entrenós, são entrenós mais curtos. Né? Por fim, a gente fala aqui do molibdênio, que é absorvido ativamente como um oxiânion de molibdênio. Tem a absorção, provavelmente ela é ativa, e é um componente de várias enzimas importantes, como a redutase do nitrato e a nitrogenase. Então, a ausência de molibdênio, ela, em muitos casos, né, como ela faz parte da nitrogenase e faz parte da redutase do nitrato, a ausência de molibdênio ela vai se assemelhar muito à ausência de nitrogênio. Então, são deficiências muito próximas, né? Levando aí a clorose entre nervuras, folhas retorcidas e impede muitas vezes a formação de flores. Então, esses são os principais nutrientes, né? E seus respectivos mecanismos de deficiência, né? Os seus respectivos sintomas de deficiência, que estão muitas vezes ligados à sua função na célula. A gente deixa claro que para cada planta existe uma característica específica, né? O acúmulo, por exemplo, de antocianina nem sempre está ligado à ausência de fósforo, né? Mas muitas vezes está. Então é necessário que se conheça para cada planta qual que é a sua principal sintoma de deficiência, e isso certamente em campo ajuda muito a você detectar possíveis falhas, né, no manejo e a buscar a melhor resolução para cada caso, né, em busca de um tratamento que seja adequado e de uma forma mais acertada possível, né, de otimizar a produção das lavouras. Bom, a gente finaliza por aqui, agradecendo a presença de todos, né, a audiência de todos, e é claro que a gente fica à disposição para tirar outras dúvidas e para, né, conversar mais sobre esse tema tão importante que é o tema da nutrição mineral. Então a gente deixa um forte abraço a todos e nos encontramos em breve. Até mais.